duas perguntas que eu sempre faço. Quem está feliz com Jesus? Segunda pergunta. Com quem Jesus está feliz? Levanta a mão, não fica com medo não. Glória a Deus, glória a Deus. Que dia lindo. Graças a Deus que nós viemos, né? Sim ou não? Você está preparado para uma palavra de Deus? Amém? Então eu preciso ser rápido, eu tenho poucos minutos, quero ser muito breve. E em nome de Jesus eu quero orar com você. Feche seus olhos. Amado Deus, nós te adoramos nesse lugar. Levantamos um altar de adoração ao teu nome. Que teu nome seja reconhecido como o único Deus nesse lugar. Te pedimos, Espírito Santo, tu tens liberdade para agir, para trazer clareza e para transformar. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para sermos transformados por Ti, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Vocês estão vendo aqui, casa blindada, protegendo o que Deus confiou a nós. Esse é o tema que nós temos falado nesses últimos domingos. E ele é um tema importante. E eu quero já começar aqui a falar um pouquinho. Quando a gente fala direto desse tema de casa blindada, quando a gente fala casa, a gente não está falando de 4 paredes, sim ou não? Não estamos falando de 4 paredes, mas estamos falando de famílias. Mas quando nós estamos falando de blindada, eu quero trazer talvez uma reflexão aqui para fazer com que essa palavra se torne mais clara, mais objetiva. Quando a gente fala em blindado, o que é mais comum para nós em termos de blindado? Hoje em dia, no Rio de Janeiro, principalmente. Carro blindado. Carro blindado já foi luxo, agora é necessidade, né? Carro blindado no Rio de Janeiro, hoje já não é mais luxo. Mas, aí eu quero trazer dentro dessa reflexão, para que serve um carro blindado? Por que as pessoas têm um carro blindado? Por ostentação? Por beleza? Será? Qual é a missão? Essa pergunta eu quero ouvir aqui de vocês. Qual é a missão de um carro blindado? Sabe, a missão de um carro blindado é a mesma missão de um carro comum. Você não entra num carro para ser protegido, você entra para ir do ponto A ao ponto B, sim ou não? Verdade ou não é? Você entra no carro porque fala assim, eu preciso ficar aqui dentro que eu quero ficar protegido. Não, você entra num carro blindado porque você precisa sair daqui e ir para um outro lugar, sair do ponto A e ir para o ponto B, igual a um carro comum. Essa é a missão de um carro blindado. Agora, se eu te perguntar qual é o propósito de um carro blindado, o que vocês me responderiam? Me proteger durante o meu trajeto, o meu deslocamento do ponto A ao ponto B. Ou seja, um carro blindado, ele serve para que eu chegue no meu destino, principalmente em tempos de crise, principalmente em tempos de insegurança, em tempos difíceis. Ele serve para fazer com que eu não desista, para que eu consiga chegar ao meu destino. Quantos entenderam esse exemplo? Sim ou não? Levanta sua mão e fala assim, eu entendi. Então, agora, sim, nós podemos entrar na palavra. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis 12, verso 1.
Abriram lá? Gênesis 12, nós vamos ler até o verso 3. O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. 2. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Vou até pedir, eu tinha pedido a NVT, mas coloca para mim lá na versão ARA, por favor, se puder, por gentileza. Verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma, mais alto, se tu uma. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, fala comigo, mas bem forte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem alguma família da terra aqui? Amém? Então existe já uma promessa para a tua vida, para a nossa casa, por causa de Abraão. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Graças a Deus por essa notícia. Amém? A história é o seguinte, essa história ela é muito peculiar, porque é uma ordem de Deus em 4 comandos. O primeiro comando é que Abraão saia da sua terra. Depois ele fala para sair no meio dos seus parentes. Depois ele fala para sair, ser mais radical, sair do meio da casa dos seus. E depois ele fala o quê? Para ir para uma terra que ele ia mostrar. Ir para um lugar que ele ia mostrar. Então, sempre que eu lia, eu achava assim, meu Deus, cara, como Deus foi radical. Não bastava sair da terra, do lugar, tinha que sair do meio dos parentes. Mas também não bastava sair do meio dos parentes, tinha que sair da casa do pai também. Mas ao sair da casa do pai, ele deveria fazer o quê? Ir para um lugar que Deus mostraria. Amém? Até aí tudo bem? Ok? Todos conhecem essa palavra. Mas a minha pergunta é, por que então que Deus fez isso? Para que Deus fez isso? Para que você tenha entendimento. Porque essa é um texto bem conhecido. Para que você tenha entendimento, vamos voltar um pouquinho. E vamos lá em Gênesis 11, no final de Gênesis 11, lá no finalzinho, volta para mim aí, por favor. Gênesis 11, sobe um pouquinho, 29, 28, 29. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai, de Naor, Milca, filho... 30. Pode ir para o 30. 31. Esse era o último? Ok, aqui sim. Tomou Terá Abrão, presta bem atenção, olha aqui. Tomou Terá Abrão, seu filho, a Ló, e seu filho Iló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de onde? Pode ser mais forte. Saíram de onde? Fala comigo assim, ponto A. Ur dos Caldeus é? Ponto A. Fala comigo, ponto A. Só para você ter noção. Para ir aonde? A terra de Canaã. Fala assim, ponto B. Então, vamos lá, gente. Ponto. Estão entendendo? Então, eu fizer isso aqui, vocês vão falar o quê? Fizer isso aqui, vocês vão falar o quê?
Eu gosto de chamar. Então vamos lá. Só para dar uma treinada agora bem forte. Só para ver que estão ligados ou não. Ponto A e ponto B. Então, Ur dos Caldeus, Canaã. Então ele tinha uma missão. Poderia ir de carro blindado ou poderia ir de carro comum. Desde que ele saísse do ponto A para o ponto B. Ur dos Caldeus até Canaã. Foram até Arã e o quê? Onde ficaram? Verso 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Deixa eu explicar uma coisa aqui bem rápido. Talvez a gente só leia esse texto de saia da sua terra, saia da sua parentela, saia da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas antes, a família de Abrão teve uma missão da parte de Deus, de sair do ponto A ao ponto B, de sair de Ur dos Caldeus e até Canaã. A Bíblia diz que Abraão tinha um irmão que se chamava Arã. Ele tinha um irmão que se chamava Arã. E aí você vai entender esse negócio aqui. A família toda saiu. Vamos então para Canaã. A Bíblia diz que eles chegaram no meio do caminho, numa cidade que se chamava o quê? Arã. O mesmo nome de quem? Do irmão de Abrão. Mas a Bíblia não diz que eles chegaram a Canaã. A Bíblia diz que eles pararam em Arã e ali ficaram até que Terá morreu. O pai de Abraão morreu naquela cidade. Deixa eu falar uma coisa. Quando eles saíram de Ur dos Caldeus, o irmão de Moisés tinha falecido. O irmão de Moisés, que se chamava Arã, era o seu irmão mais velho, tinha falecido ainda. Novo, faleceu. E foi uma dor tremenda. Acredito que para um pai perder um filho é uma dor, sim ou não? E a Bíblia diz que ele parou numa cidade que se chamava Arã e não quis mais sair dali. Ali ele se estabeleceu e ficou até morrer. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo soprou no meu ouvido e eu fiz assim, exatamente assim. Bati, eu falei, meu Deus, Espírito Santo, que... Foi uma interação ali que nem eu me reconheci, parecia que o Espírito Santo estava sentado do meu lado. Eu falei, meu Deus. Sabe o que ele falou para mim? Que Terá, ele paralisou no lugar que tinha o mesmo nome da sua dor. Ele paralisou no mesmo lugar que tinha o nome da sua, repete comigo, dor. Isso nos é familiar, sim ou não? A dor tem esse poder de nos paralisar. E aí eu entendo que ele ficou perdido quando ele chegou naquele lugar e ele viu que aquele lugar... E sabe o que significa Arã? Arã significa caminho. Caminho. Ele tinha um filho que se chamava Caminho. O caminho foi roubado dele. Sabe, queridos, o que tem a ver isso com a nossa história, com o nosso tema de uma casa blindada? Existe algo que nós precisamos entender hoje, para que nós possamos ter uma casa blindada, e eu acredito que é a forma principal de mantermos a nossa casa blindada. É algo chamado propósito. Algo chamado propósito. E sabe, queridos, muita gente entende propósito de uma forma errada.
Escute aqui, eu preciso muito da tua atenção. Muita gente entende que propósito é uma coisa. Propósito, se eu perguntar aqui, o que é propósito? Ah, pastor, propósito é o que eu preciso fazer, é algo que Deus me fez para fazer, me mandou fazer. Ah, todos nascem com propósito. O que é o propósito? É uma ordem de Deus, é algo que eu preciso fazer. Quem tem esse entendimento, sim ou não? E eu sempre tive esse entendimento de que propósito, qual é o meu propósito na terra? Eu acreditava que meu propósito na terra era fazer alguma coisa, construir, caminhar, fazer algo. E quando eu estou mergulhado nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me falou assim, não é isso propósito. Propósito não é o que você precisa fazer. Propósito é o que te protege para você conseguir fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Propósito é uma proteção, é uma blindagem que te faz sair do ponto A e chegar até o ponto B. Por que você sai do ponto A e consegue chegar até o ponto B? Porque você tem um propósito. Vocês entenderam? Está claro? Exemplo disso, Jesus. Jesus tinha uma missão. Jesus tinha uma missão quando veio à Terra. Mostrar o Pai através da sua vida e estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Então Jesus ele tinha uma missão, sim ou não? Jesus tinha uma missão. Fazer com que as pessoas vissem o Pai através da vida dele e estabelecer o reino para que você acessasse esse reino, para que as pessoas acessassem o reino aqui nessa terra. E qual era o propósito de Jesus? Qual era o que protegia? O propósito foi o que protegeu Jesus de não descer da cruz. Propósito foi o que blindou Jesus quando Satanás no deserto o tentou. Propósito foi o que fez com que Jesus não descesse da cruz quando foi humilhado. Propósito foi o que fez com que Jesus não desistisse quando sofreu humilhação e injustiça. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? O propósito de Deus é o que nos dá vontade de querer viver e não de sobreviver. Existem muitas famílias sobrevivendo no modo automático, até o dia que a pilha ou a bateria acaba e a família também, explode. É verdade ou é mentira? Por quê? Porque o propósito é a força que te faz querer viver. Como o inimigo ele tem cegado alguns pais de família, fazendo com que esses pais acreditem que suprir financeiramente as suas casas e dar conforto é o seu propósito de vida. Somente isso é a sua missão. Quando eles, ao entender isso, se eles um dia não conseguem, por algum motivo, suprir as suas casas, ele vê que perdeu tudo. Quer ver um exemplo? Eu quero dar um testemunho aqui, desse testemunho na minha célula, essa quarta. Eu peguei um Uber na quinta-feira passada, não essa, para ir para o meu trabalho. E quando eu estava no Uber,
por algum motivo eu falei que era pastor, que eu estava perto da igreja, que eu precisava estar bastante aqui na igreja e morava perto de casa, sobre mobilidade que a gente estava conversando. E eu falei para aquele Uber que eu era pastor. Quando eu falei que eu era pastor, aquele homem começou a se abrir. E ele falou assim: pastor, eu perdi meu casamento e minha família depois de quase 25 anos de casado. E eu falei: que? Me conta sobre isso. E ele começou a contar e já começou a chorar e chorar e chorar. Ele falou: pastor, eu fiz de tudo, eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu fiz tudo certo. Eu vim de comunidade. O Senhor eu fui prosperando. Dava tudo para minha família, tinha tudo. Num belo dia, o meu sócio termina a sociedade por telefone, um amigo de infância, por telefone, cara. Isso acabou comigo, me destruiu. Depois, em poucos dias, eu fiquei desesperado, porque as contas começaram a vir, a escola da minha filha começou a atrasar, eu comecei a brigar. O que eu fiz? Saí de casa. Falei: não dá, eu não tenho condições mais de ser pai de ninguém. E saiu de casa. Fui para uma casa, a proprietária da casa me pediu a casa porque ia vender a casa. Eu não tinha mais para onde ir. E tudo em 7 meses, a minha vida acabou. Vocês entendem sobre propósito? O que eu estou falando aqui, sim ou não? Ele falou assim: a minha vida acabou, porque ele tinha entendido que a vida dele era prover, fazer, e não existia um propósito. Ele não via, não entendia o propósito de Deus que protegia a sua missão. E aí, ele vai e fala: a única coisa que me restou foi querer dar um tiro na minha cabeça e acabar com a minha vida. Pastor, eu só não fiz isso porque quando eu estava naquele ímpeto de fazer, eu lembrei das minhas filhas e não fiz. E aí eu lendo essa palavra, estudando, o Espírito Santo me trouxe uma reflexão forte. Tu com a pessoa do seu lado fala assim: presta atenção nisso aí, presta atenção no que vai ser dito agora. Fala aí para a pessoa do seu lado. Só existem 2 coisas que podem levar o homem a querer morrer. Só existem 2 coisas que podem levar o homem a querer morrer: o propósito ou a falta dele. 2 coisas que faz com que o homem queira tirar a sua vida: propósito, que a gente vê que muita gente dá a sua vida, quer morrer mesmo por um propósito, ou principalmente o quê? A falta dele. A falta dele. Abraão foi abençoado e Deus disse para Abraão, voltando na nossa história aqui: tu serás uma bênção. Essa foi a promessa. Mas Deus depois disse assim: mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, quando Deus chamou ele, falou assim: você precisa sair desse lugar. Abraão, eu preciso te tirar desse lugar de dor, esse lugar que te paralisou, que paralisou teu pai, paralisou tua família. Sai desse ambiente, porque eu tenho uma missão para você. Mas não só uma missão, eu tenho uma promessa na sua vida. Mas não só para a tua vida, mas para todas as famílias da terra. E eu tenho um propósito que vai te proteger, para te sair, te levar de Harã, aonde você parou. E sabe para onde? Sabe qual é o lugar que Deus falou? Falou assim: para um lugar que eu te mostrarei. Sabe que lugar é esse? Quem sabe? Quem sabe que lugar é esse? Até aqui Deus não tinha falado, sim ou não? Quem sabe qual é o lugar que Deus levou a Abraão? Lembra do pai dele? Pontuar o quê? Ur dos caldeus. Qual era o ponto B? Canaã. E foi exatamente o lugar para onde Deus levou Abraão. Ele tirou
Abraão daquele lugar de dor e de paralisação e falou assim: eu tenho um lugar para te levar. Lá existia uma missão, existia um propósito, mas o propósito foi perdido, mas a missão continua. E ele deu para Abraão a missão e aquele propósito. Em que propósito seria esse? Saber que não para em nós. Meu Deus, quando eu estava estudando, eu falei assim: meu Deus, sabe para que serve a tua família? Olha aqui para mim. Sabe para que Deus te chamou? Para que a tua família serve? Para que você seja abençoado dentro da sua casa. Mas não, a bênção de Deus não é para você, não termina, não tem um fim em nós mesmos. A bênção e as promessas de Deus não têm um fim em nós mesmos. Tu serás uma bênção para abençoar outras famílias. A tua casa, a tua família é resposta de oração para muitas outras famílias. Sabe, queridos, a minha maior alegria foi quando esse homem, eu fiz uma oração com ele quando eu cheguei. Esse homem veio fazer um gabinete com meu pai aqui na igreja, que meu pai também é pastor de famílias. Ele veio fazer, a mulher desse homem entrou em contato com meu pai, para vir também fazer gabinete. E esse homem mandou uma mensagem para mim, me agradecendo. E ele falou assim: cara, eu não estou entendendo nada que está acontecendo com a minha vida, mas eu estou gostando do que está acontecendo. Eu estou começando a ver sentido novamente. Eu estou começando a ver uma luz no fim do túnel. Obrigado pela tua vida. E eu falei assim: é por isso que eu continuo, porque esse é o meu propósito. O meu propósito não termina em mim. A minha família não existe para mim. A minha família existe para o próximo. Amém? Aplauda o Senhor. Deus, Ele é tão bom, que para cada propósito Ele tem uma promessa. Isso é bondade de Deus. Quando Deus te dá uma missão e dentro dessa missão tem um propósito de Deus, Ele te dá uma promessa para que você olhe as promessas e não desanime. Por isso que Paulo entendeu a missão dele e tinha algo que protegia Paulo, porque pensa num cara que sofreu, pensa num cara que apanhava. Eu na primeira surra não sei se eu desisti ou não. Não é verdade? Na primeira surra a gente já fica questionando Deus: Senhor, estou fazendo tudo certo. Eu tive aconselhando uma pessoa que também estava em processo de separação, e me falou assim: eu não sei mais, eu estou fazendo tudo certo, não aguento tanta humilhação, tanta coisa, estou fazendo tudo certo, e tanta humilhação. Eu falei: existe algo, precisa enxergar que existe um propósito muito maior do que a humilhação que eu estou sofrendo, do que a dor que você está sofrendo. Existe um propósito maior. E Paulo disse assim, olha o que Paulo fala: porque eu estou bem certo. Ele já começa assim: isso para mim é uma certeza, que as leves e momentâneas tribulações dessa vida. Ele coloca uma balança. Ele coloca uma balança e de um lado ele coloca algo que ele considera leve e de outro algo que ele considera pesado. Ele fala assim: estou bem certo que as leves e momentâneas pressões, tribulações, dores, problemas dessa vida não hão de se comparar a glória, ao peso. Aí ele fala: o peso da glória, o peso da glória que há de se revelar em nós. Sabe o que é isso? É o Senhor apontando Paulo para um propósito,
Paulo, existe algo acima de você que está te blindando, está te protegendo. E quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou assim, percebe, Jean, olha aqui. E eu, cada vez que ele soprava no meu ouvido, eu anotava. Ele falou assim, percebe uma coisa? A blindagem do carro não protege, não foi feito para proteger o carro. Foi feito para proteger quem o carro carrega. Aí o Espírito Santo falou assim, entendeu o seu propósito? O propósito não serve para te proteger, serve para proteger o que você está carregando. Meu Deus! Nós carregamos os sonhos de Deus para essa terra. Nós carregamos o sonho de Deus. E sabe, então eu não devo preocupar com a minha segurança. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você olhar para os sonhos de Deus e estiver vivendo para os sonhos de Deus, o teu propósito te protege. Sabe, queridos, o teu propósito te protege. Eu quero encerrar com um testemunho. E é por isso que eu estou aqui. Eu estava com meu carro na linha amarela e um bandido, a queima-roupa, deu 4 tiros no meu carro comigo dentro. Não desejo isso para ninguém. E eu ouvia o barulho das balas pegando no carro. Eu abaixei minha cabeça e, é claro, como um bom cristão, todo mundo fala, meu Deus! Ainda que não fosse cristão, falaria, né? E eu saí, foi perto do fundão, eu parei lá dentro da Universidade Federal. E saí tremendo. E aí eu fui ver que, eu constatei que foram 4 tiros que pegaram no carro. Eu estava sozinho no carro. E aí dos 4 tiros, 3 na minha direção, na traseira, na minha direção, e 1 tiro na direção do carona. Sabe o que aconteceu? De 4 tiros a queima-roupa, somente o tiro do carona atravessou o carro. Os 4 da minha direção ficaram presos no carro. Por que 3 não entraram e só 1 entrou? Para Deus me mostrar que Ele estava me protegendo. Ficou aquele amassadinho no carro e o tiro da direção do carona foi que chegou a envergar a lataria dentro do carro. Aquele tiro foi direto, eu tenho a bala guardada como testemunho. E naquele dia eu pude ver que o propósito que eu carrego me protege. Queridos, por que eu vim aqui falar sobre propósito? Porque o teu propósito como família, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pai, como mãe, é realizar os sonhos de Deus, para que outros venham conhecê-lo como único Senhor e Salvador. E por fim eu quero encerrar com um texto que diz, e a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Que conheçam a Deus como único Senhor e Salvador, e a Jesus Cristo como seu Filho a quem o enviou. Sabe, a nossa missão é fazer com que as pessoas conheçam Jesus. A nossa casa precisa ser um lugar onde as pessoas vão conhecer Jesus. Eu sou fruto, glória a Deus, eu sou 4ª geração de líderes cristãos dentro da minha casa, desde meu bisavô, que era um presbítero. Porque esse senso de propósito tem protegido a minha casa e a minha família. E minhas filhas estão aqui, porque eu estou debaixo desse propósito. Eu vivo a minha vida com um senso de que não termina em mim. Eu não posso parar na minha dor. Eu não tenho o direito de parar com as minhas humilhações. Eu não posso parar por causa da minha dor. Eu preciso prosseguir, porque outras famílias dependem da minha casa. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Quero te convidar a ficar de pé.
Você não foi chamado para parar em Harã. O Senhor tem uma missão, te levar do ponto A ao ponto B. A minha pergunta é, por que você parou no meio do caminho? E talvez a sua parada seja legítima. Eu não estou menosprezando a sua dor e não estou dizendo que a sua dor é pequena. A sua dor é a sua dor. O que você está passando é o que você está passando. O que eu quero te dizer é que Deus não está indiferente à sua dor. É que Deus não deixou de olhar para você no meio do seu sufoco. É muito simples desistir de uma família quando eu só olho para dentro de mim. Quando eu só olho para os meus problemas, eu não aguento mais. E aí decido parar. Mas quando eu paro de olhar para mim e eu começo a entender que existe algo que protege a minha missão, como uma blindagem, esse lugar se chama o propósito de Deus. Foi isso, por causa disso, nós estamos aqui, por causa de algo chamado propósito, que não deixou que Jesus descesse da cruz, quando alguns falavam para ele, tu não és o Deus, tu não és o rei, desce dessa cruz agora. Eu quero orar por você. Coloque sua mão no seu coração, feche todos feche seus olhos. Esse é um momento de muita reflexão, esse é um momento em que Deus te trouxe aqui não por um acaso, mas a tua família é projeto de Deus, e eu não abro mão disso. Eu não abro mão, ainda que você já tenha aberto mão, ainda que você já tenha desistido da sua casa, ainda que você tenha desistido dos seus filhos. O Senhor te diz, eu não desisti de você. Eu não desisti do seu marido, eu não desisti da sua esposa, eu não desisti dos seus filhos. A tua casa é promessa do Senhor. Aonde foi que a sua dor te paralisou? Como aquele dia em que o servo de Eliseu deixou o ferro do machado afundar. E ele chegou para Eliseu, mestre, o machado afundou na água e era um machado emprestado, o que eu faço? E Eliseu fez uma pergunta, aonde afundou o machado? Aonde afundou o machado? E quando ele apontou, Eliseu jogou uma madeira e o machado flutuou. O que isso tem a ver com a nossa história hoje? O Senhor está perguntando, onde foi que afundou a tua casa? Aonde foi que a tua dor te paralisou? Aonde foi que você deixou que afundasse o teu casamento? Ei, aonde foi que você deixou que afundasse o teu casamento, a tua família? Você perdeu o controle. O Senhor está te perguntando. Começa a dizer para Ele, Deus, eu entendia de forma errada, eu pensei só que prover a minha casa era necessário, eu não aguentava mais, e de fato eu não tenho aguentado ainda hoje. Talvez você tenha vivido debaixo de muita desesperança, talvez você tenha vivido debaixo de uma palavra negativa, talvez você não consiga mais enxergar a solução para a tua casa. O Deus que está nesse lugar tem poder para reverter o caos que está a sua vida hoje, em nome de Jesus. E eu profetizo ordem sobre a tua casa, ordem sobre a tua vida. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Eu profetizo a ordem sobre os teus pensamentos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor. Blinda essa mente, blinda os pensamentos em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, sobre tudo que deve guardar, guarda esse teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Guarda esse coração, blinda
esse coração debaixo do teu propósito. Em nome de Jesus, não mais o mesmo, não mais o mesmo. A tua casa é a herança do Senhor, os teus filhos são a herança do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos, olha aqui para mim. Não é sobre o que você está fazendo, é sobre os sonhos de Deus e o propósito que protege o que você está fazendo. Aconteça o que acontecer, não pare no meio do caminho. Fala assim: eu não vou parar no meio do caminho. Existem outras pessoas que dependem do meu sim de hoje, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Estenda suas mãos. Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Eu quero abençoar a tua vida. Que a graça, que o amor de Deus, o nosso Pai, o amor de Deus, amor que cuida de nós, amor que entregou o seu único filho, amor que nos trouxe promessas, que nos dá propósito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, primogênito de Deus, que a graça, dom imerecido, esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. E que as consolações do Espírito Santo de Deus te acompanhe, te cerque por todos os lados. Que a paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens seja um marco na sua vida, em nome de Jesus. E porque você aprendeu hoje a blindar a sua casa debaixo do propósito de Deus, e porque você aprendeu hoje que você não vai desistir, que você